Olá, seja bem-vindo a mais um dia da nossa leitura bíblica. Estamos chegando no dia 165. Meu nome é Everton Alonso e você está acompanhando a Bíblia toda em um ano, a leitura bíblica toda em um ano. Antes de iniciarmos, quero pedir que você possa deixar o seu curtir, o seu comentário, o seu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura de Deuteronômio no capítulo 19, iremos a Salmo 106, iremos a Isaías 46 e, por fim, finalizando a leitura de hoje, iremos a Apocalipse no capítulo 16. Aqui em Deuteronômio 19, nós vamos ver sobre as cidades de refúgio e também sobre as testemunhas. Diz assim, Deuteronômio capítulo 19. Quando o Senhor, seu Deus, tiver destruído as nações cuja da terra dará a vocês, e quando vocês as expulsarem e ocuparem as cidades e as casas dessas nações, separem 3 cidades de refúgio na parte central da terra, que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse. Dividam em 3 partes a terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, como heranças a vocês, e façam nelas vias de acesso, para que aquele que matar alguém possa fugir para lá. Este é o caso em que o homem matar o outro poderá fugir para lá para salvar a sua vida, e matar o seu próximo sem intenção, sem que houvesse inimizade entre eles. Por exemplo, se um homem que for com seu amigo cortar uma lenha na floresta, e ao levantar o machado para derrubar uma árvore, o ferro escapar e atingir o seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para aquela das cidades para salvar a sua vida. Do contrário, o vingador da vítima poderá persegui-lo enfurecido e alcançá-lo. Caso a distância fosse maior demais, ele poderia matá-lo, muito embora este não mereça morrer, pois não havia inimizade entre eles e o seu próximo. E é por isso que eu ordeno a vocês que se separem em 3 cidades. Se o Senhor, o seu Deus, aumentar o seu território, como prometeu sobre juramento aos seus antepassados, e der a vocês toda a terra que prometeu a eles, separem então mais 3 cidades. Isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente a toda esta lei que hoje ordeno a vocês. Amar o Senhor, o seu Deus, e sempre andar nos seus caminhos. Façam isso para que não se derrame sangue inocente na terra, a qual o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e para que não sejam culpados de derramamento de sangue. Mas se alguém odiar o seu próximo, fica à espreita dele, atacá-lo e matá-lo e fugir para uma dessas cidades, as autoridades da sua cidade mandarão buscá-lo na cidade de refúgio e entregarão nas mãos dos vingadores da vítima para que morra. Não tenham piedade dele. Eliminem de Israel a culpa de derramamento de sangue inocente, para que de tudo vá bem com vocês. Não mude os marcos da divisa da propriedade do seu vizinho, para que os seus antecessores coloquem na heranças que vocês receberam na terra, que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para que dela tome posse. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os 2 envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor, diante do sacerdote e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso, e se ficar comprovado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, dê-lhe a punição que ele planejava para o seu irmão. Elimine o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais fará uma coisa dessa entre vocês. Não tenham piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Vamos agora à leitura de Salmo 106. Aqui no Salmo 106, nós vamos ler sobre a bondade do Senhor, dar graças a Ele e que também Ele é aquele que nos abençoa e nós devemos nos alegrar na presença dele. Salmo 106 diz assim: Aleluia! Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembre-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te com a tua herança. Pecamos contra como os nossos antepassados. Fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às suas maravilhas e nem se lembraram das suas muitas manifestações do teu amor e lealdade e rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Contudo, ele nos salvou por causa do seu nome para manifestar o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como num deserto. Salvou-os de mãos daqueles que o odiaram. Das mãos dos inimigos resgatou. As águas cobriram seus adversários e nenhum deles sobreviveu.
Eles então creram nas suas promessas e eles cantaram louvores, mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que foi pedido, mas mandou sobre eles uma doença terrível. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que foram consagrados ao Senhor. A terra abriu-se e engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre seus seguidores. As chamas consumiram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal. Trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come cupim. Esqueceram de Deus, o seu Salvador, que fizeram coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso, ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele, para evitar que a ira os destruísse. Também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele, queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, de mão levantada, ele jurou que abateria no deserto e dispersaria os seus descendentes entre as nações e espalharia por todas as terras. Sujeitaram ao jugo de Baal Peor e cometeram sacrifícios oferecidos aos ídolos mortos. Provocaram a ira do Senhor com os seus atos. Uma praga irrompeu no meio deles, mas Finéias se interpôs para executar o juízo e a praga foi interrompida. Isso lhe foi acreditado como ato de justiça, para que sempre será lembrado por todas as gerações. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa delas Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã. A terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos. Prostituíram-se por suas ações. Por isso acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram e subjugaram com o seu poder, e ele libertou muitas vezes, embora eles persistissem em planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Mas Deus atentou para o sofrimento deles, quando ouviu o seu clamor, lembrou-se da sua aliança com eles e se arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Ajunte-nos dentre as nações, para que demos glória ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o nosso Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga amém. Aleluia. Vamos agora ao livro do profeta Isaías, no capítulo 46. Aqui nós vamos ler sobre os deuses da Babilônia. Nós vamos fazer essa leitura no profeta Isaías, no capítulo 46. Ele vai falar sobre os deuses babilônicos. Diz assim, Isaías 46. Bel se inclina, Nebo se abaixa, os seus ídolos são levados por animais de carga, as imagens que são levadas por aí são pesadas, fardos para os exaustos. Juntos eles se abaixam e se inclinam, incapazes de salvar o fardo, eles mesmos vão para o cativeiro. Escuta-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam das nações de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenham carregado desde seu nascimento, mesmo na velhice, quando tiveram cabelos brancos. Eu sou aquele que os susterá, os que fiz e os que levarei, os que os sustentarei e os salvarei. Com quem vocês vão comparar-me? Ou quem vocês considerarão igual? A quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Alguns derramam ouro das suas bolsas e pesam prata na balança. Contratam ourives para transformar isso num deus. Inclinam-se e o adoram. Erguem-no no ombro e carregam. Põe em pé em seu lugar, e ali fica. Daquele lugar, ele não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde. É incapaz de salvá-lo dos seus problemas. Lembre-se disso. Grave-no na mente. Acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembrem das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou o Senhor Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum outro como eu.
Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina e de uma terra bem distante. Um homem que cumprir meu propósito, o que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Escute-me, vocês de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão. Estou trazendo para perto a minha retidão, e ela não está distante, e a minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião, meu esplendor a Israel. Vamos agora à nossa última leitura do dia de hoje, que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 16, onde nós vamos ler sobre as 7 taças da ira de Deus. Aqui é uma leitura bem emblemática e bastante conhecida do povo cristão, e aqui nós falaremos sobre as 7 taças da ira de Deus. Vamos à leitura? Apocalipse capítulo 16 diz assim: Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: Vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naquelas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e esse se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, o santo que eras, porque julgaste essas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhe deste esse sangue para beber, como eles merecem. Eu ouvi o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens como fogo, e eles foram queimados pelo forte calor, e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem o domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se e glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra Deus do céu, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender das obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônio que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de que reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista as suas vergonhas. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar, que em hebraico é chamado de Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu da forte voz que vinha do trono, dizendo: Está feito. Houve então relâmpago, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia acontecido um terremoto tão forte como este, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vinda dos céus, enorme pedra de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã, se assim Deus nos permitir, para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá. Fique com Deus.